processos de eletrização. Mas antes de falar sobre processos de eletrização, a gente tem que entender que tudo que existe, plástico, metal, tudo isso aqui é feito por partículas muito pequenas chamadas átomos, tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, tem esse pedaço aqui, por exemplo, de metal, né? Aqui, vou tirar um desse aqui, ó, uma partículazinha dessa, e eu vou jogar para cá. Isso aqui, nós temos o átomo, tá? Nós temos aqui um átomo. Como é que o átomo ele é formado, tá? Ele é formado basicamente do núcleo, que é essa parte central aqui, tá? Quem estão neles? Quem está no núcleo? Nós temos os prótons, que é esse azulzinho aqui, por exemplo, né? 3. O laranja, né? Digamos que sejam os prótons, e aqui sejam os nêutrons, tá? Diz que 3, 6, 3. Então, digamos que aqui tem, se eu tenho 3, 6, 8. Então, eu tenho 8 prótons aqui e tenho 8 elétrons. Então, no núcleo aqui você tem 8 prótons, digamos que seja esse laranjinho aqui. E esse verdinho aqui, claro, mais azul, são os nêutrons, tá? E você precisa entender que tudo que existe de matéria é formado por essa partícula, tá? É tudo que forma a matéria, os metais, os plásticos, o próprio ar, tudo é formado por átomos, ok? E para me entender a eletrização, eu tenho que entender o que acontece, como é que funciona um átomo. Um átomo ele é formado pelos prótons, tá? Que está aqui no núcleo, e pelos nêutrons. E ao redor deles ficam girando os elétrons, ficam girando em alta velocidade, certo? Eu tenho que saber que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Por exemplo, se aqui eu tenho 8 prótons, ao redor dele aqui girando, eu tenho 8 elétrons, tá? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Isso é de um corpo neutro, tá? Um corpo neutro. Mas, digamos, né? Digamos aqui que por algum processo que a gente vai ver, some, né? Vai sumir um elétron. Um elétron saiu daqui e foi embora, tá? Saiu daqui e foi embora. Então, como é que a gente fica? A gente fica continua 8 prótons, mas agora só tem 7 elétrons, tá? Lembrando, os prótons e os elétrons, eles têm cargas de sinais. Os elétrons têm carga elétrica negativa, tá? Chamada de carga elétrica negativa. E os prótons, eles têm carga elétrica positiva, tá? Eles são positivos. Então, aqui eu tenho 8 prótons positivos e 7 elétrons negativos. Ou seja, se você observar, quando se perdeu um elétron daqui, ele ficou mais positivo do que negativo. Então, como ele perdeu um elétron, esse átomo aqui ele se tornou positivo, tá? Por algum processo. E quais são esses processos? Por atrito, por contato ou por indução. São os 3 que a gente vai estudar hoje, tá? Então ele perdeu, então ele se tornou um átomo positivo, tá? Agora vamos fazer o contrário, tá? Vamos fazer o contrário. O elétron voltou, só que agora, né? Em vez de ele perder elétron, ele vai ganhar outro elétron, tá? Vai bem para cá, outro elétron, né? Mais um elétron. Então, como é que ficou a situação? Ficou com 8 prótons e agora ficou com
9 elétrons. Então, se você observar, a gente sabe que o próton é positivo e o elétron é negativo. Ficou mais negativo do que positivo. Então, esse átomo, ele se tornou o quê? Negativo. Então, quando um átomo perde, ele fica positivo, um átomo positivo. Quando ele ganha, ele se torna um átomo negativo. Então, quando ele perde, fica positivo, quando ele ganha, fica negativo. É por isso que tem a chamada dos processos de eletrização, tá? Que a gente vai ver agora. O que são os processos de eletrização, né? São os processos que fazem com que o átomo se torne ou positivo, tá? Ou negativo, ou seja, eles propiciam a passagem de quê? De elétrons, tá? Gente, nessa questão de carga e de eletricidade, o único que é envolvido é os elétrons. Os prótons que estão aqui, eles são pregados no núcleo, eles não saem do lugar. Os únicos que saem são esses daqui, ó, que estão girando ao redor dele. Pode passar de um para outro, tá? São os únicos que têm liberdade. Então, esses processos de eletrização faz com que o átomo ele se torne positivo ou negativo, certo? Através da energia liberada pelo atrito, né? Por exemplo, que a gente vai ver sobre isso. Então, a eletrização, tá? É o ato de você fazer com que o átomo perca elétron, se tornando positivo, ou ganhe elétron, se tornando negativo. Primeiro processo de eletrização, contato. Gente, não vou ler isso aqui tudo, mas eu vou resumir. O contato, no nome já está mesmo dizendo, contato. Tu tá vendo aqui a esfera A, vai tocar a esfera B. A esfera A está positiva, a esfera B está negativa. Quando eu toquei a esfera B ficou com o mesmo sinal, tá, da esfera que estava carregada. Ah, mas se for negativa, né? Se for negativa, vai tocar uma neutra. Toca uma neutra, a neutra vai se tornar negativa. Isso é contato, é apenas o toque, tá? O corpo ele estava positivo, tocou o corpo B se tornou positivo também. Se a esfera A estiver negativa e a esfera B estiver neutra, o que é neutra? O que é um átomo neutro? Quando o número de prótons, tá? O número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, tocou o corpo, ele fica também negativo, ele fica com o mesmo sinal do corpo que estava carregado. Beleza? Eletrização por atrito. O que é eletrização por atrito? Né? É eu fazer com que o corpo se torne positivo ou negativo, né? Passando, ó. Aqui você tem, ó, o atrito, né? Você passa aqui no cabelo, né? Eu estou eletrizando por atrito, certo? Estou resumindo isso aqui para você não precisar ler, tá? Então, por atrito já está dizendo, é você eletrizar o corpo, deixar ele positivo ou negativo, tá? Por meio de esfregar. Não é contato. Contato é só tocar. O atrito você esfrega uma coisa na outra, tá? Ó, aqui nós temos uma coisa chamada triboelétrica, que é bem interessante, tá? O que acontece na triboelétrica? Que fica, se eu passar um material no outro, você tem que ver quem está acima e quem está abaixo. Por exemplo, eu vou passar a pele humana na borracha. O que acontece? Quem está acima fica positivo, quem está abaixo fica negativo. Ou seja, quem está acima
perde elétron para ficar positivo, quem está abaixo recebe elétrons para ficar negativo, tá? Então pronto, o que é que acontece aqui? Pele humana na borracha. O que é que acontece aqui? Quem vai ficar positivo? A pele humana. Quem fica negativo? A borracha. Então, o que que acontece? Elétrons da pele passou para a borracha. Por quê? Porque quando sai da borracha, da pele, o átomo da pele fica positivo e o da borracha que recebe fica negativo. Mais uma vez, quem perde fica positivo, quem ganha fica negativo, certo? Por exemplo, vidro no papel. Vamos passar vidro no papel. Quem está acima? O vidro. Então, o vidro fica positivo. Quem está abaixo? O papel fica negativo. Ou seja, elétrons do vidro foi para o papel. E o papel recebeu elétrons do vidro. Ok? Lembrando que o princípio fundamental, gente, voltando aqui só para o início, tá? Só para o início aqui, vamos voltar um pouquinho, já continuo, tá? Nós estamos falando de eletrostática, né? E o que é que nós temos que saber da eletrostática? Princípio fundamental, né? Cargas opostas, o que é que acontece? Se atraem, tá? Cargas iguais, tá? Elas se repelem. Aprendam isso para questões, tá? Cargas opostas, os opostos se atraem e os que são iguais se repelem, ok? Bora continuar. Continuando, nós o contato já disse, tá? Se um corpo positivo toca um neutro, o neutro se torna positivo. Se um corpo negativo toca um neutro, o neutro se toca negativo, fica negativo. Por atrito, né? O que é por atrito? Quando eu esprego um corpo no outro, o que acontece? Quando eu esprego um corpo no outro, elétrons de um sai e vai para o outro. Quem perdeu fica positivo e quem ganhou elétrons fica negativo. Beleza? Gente, agora vou ver um processo, esqueci de fazer o campo aqui, o processo de indução, tá? Deixa eu só explicar aqui, vai já. Pronto. Gente, o processo de indução é o processo de eletrização por aproximação. Não tem, né? Não tem a questão do toque, tá? Eu só aproximo aqui. Agora, digamos que esse corpo ele esteja positivo, tá? Esse corpo aqui, esse bastão está positivo. O que acontece? Como eu sei que os opostos se atraem, o que vai acontecer? O positivo ele vai atrair bem para essa extremidade cargas negativas e vai jogar para o outro lado positivo, ok? Digamos que por um processo, até aqui tudo bem. Então, a indução é a aproximação, tá? É a redistribuição de cargas por aproximação. Digamos que agora esse corpo aqui está negativo, tá? Ele está negativo e por algum processo aqui eu vou pegar, fazer ele se aproximar, tá? Eu vou aproximar ele aqui. Ixi, saiu as cargas, não tem nada não. Pronto. Então aqui está negativo, tá? Ele vai atrair quem? Ele vai atrair para essa extremidade os positivos e jogar para o outro lado os negativos. Beleza? Isso é indução, é só aproximação.
Agora, digamos que eu ligue na Terra esse aterramento aqui, tá? O que eu observo aqui? Aqui ficou os polos negativos e aqui ficou os positivos. Gente, quando está positivo, é porque está faltando elétron. Então, vai sair elétrons, tá? Da Terra para a esfera. Então, quando entra elétrons aqui, esse corpo vai se tornar o quê? Negativo. Beleza? Aqui, vou ligar um fio de aterramento, tá? Então, aqui tá os positivos e aqui vai estar os negativos. Negativo é porque está sobrando elétrons, então ele vai descer para a Terra. Quando os elétrons descem, esse corpo se torna positivo. O que é importante aqui você saber? É importante você saber o quê? Que a indução não é o toque e nem o esfregamento, nem atrito do corpo. É apenas aproximação, tá? Aproximação que causa essa redistribuição de cargas, tá? De cargas, ok? A separação, ele causa a separação de cargas. Isso é o processo de indução, beleza? Agora a gente vai ver sobre circuito elétrico, tá? Rápido resuminho aqui, gente, é só uma base para ajudar vocês, tá? Circuito elétrico. Vai já. O circuito elétrico simples, tá? Como é que ele é formado, o circuito elétrico? Ele é formado principalmente pelo fio condutor, tá? Um fio elétrico. Qual é a função do fio elétrico? Conduzir, né, a corrente elétrica aqui dentro, certo? Fazer circular a corrente elétrica, certo? Outro, chave ou interruptor, tá? É ela que faz o liga e desliga do circuito. E entenda uma coisa, não vai confundir, tá? Vou já falar sobre o interruptor. O outro é o gerador, é aquilo que fornece energia no circuito elétrico, ok? Então, essas são as partes de um circuito elétrico simples. Isso aqui é só para ter base. E agora vamos entender uma coisa, tá? O que é circuito aberto e circuito fechado? Na parte de circuito elétrico, esse tipo de coisa, ela é meio contrária, tá? Ó, quando o circuito estiver aberto, é porque a chave está abaixada. E no aberto, você, por exemplo, aqui acende a luz. Quando você abre essa chave, na verdade, você fecha o circuito. Então, quando tiver fechado o circuito aqui, quando tiver fechado o interruptor, é porque o sistema está aberto. É quando você liga uma lâmpada, você, na verdade, você está abrindo o circuito. E quando você desliga, né, aqui você está com o sistema aberto. Então, aqui, quando tiver fechado aqui, é porque está aberto o sistema. Quando tiver aberto aqui, é porque o sistema está fechado, ou seja, não tem passagem da corrente elétrica, ok? Bom, gente, era isso, tá? Rápida revisão, aqui você viu os processos de indução, que é a distribuição de cargas, eu já expliquei. Você viu quais são os processos de eletrização e viu entender um pouquinho sobre o átomo. E recapitulando, quando um átomo perde elétron, ele se torna positivo, e quando ele ganha elétron, fica negativo. E um átomo neutro, tá? Neutro é quando o número de prótons, que é da carga positiva, tá? Número de prótons, que tem a carga positiva,
é igual ao número de elétrons, tá, que tem carga negativa. E quando muda isso por contato, por atrito ou por indução, quando você muda isso, é o que você tem os processos de eletrização. Ok? Espero que tenha gostado da aula. Aproveite para curtir o vídeo e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!